Bom dia, bom dia. Bom dia. Estamos iniciando nossa live nesta manhã de sexta-feira, feriado, né? Vamos ter um tempo de devocional, um tempo para meditar na palavra do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Vamos ter um tempo de oração, um tempo de qualidade na nossa vida, nessa manhã. Nesta manhã eu gostaria de estar iniciando esta live com uma oração. Bom dia Carlos, né? Bom dia, seja muito bem-vindo, meu amigo. Vamos passar algum tempo junto essa manhã aqui para aprender um pouco da palavra de Deus, a paz. Vamos estar iniciando esta live então com uma oração. Gostaria de convidar você para orar junto comigo, amém? Aos irmãos que forem entrando durante o decorrer da live aí também, fica a nossa graça, a nossa paz a vocês, a nossa saudação a vocês, tá bom? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é santo e soberano, Deus. Nós cremos na Tua palavra, meu Pai. Cremos na Tua graça sobre nossas vidas. Acreditamos no Teu amor, Senhor. Meu Deus, obrigado por mais esta manhã que se renova em nossas vidas. Obrigado pela vida da nossa família, dos nossos filhos, das nossas esposas, esposos, dos nossos familiares. Obrigado pela vida dos nossos amigos. Obrigado, meu Pai, pela nossa vida. Obrigado, Deus, pelo emprego que temos. Obrigado pela casa que temos para morar. Obrigado pela saúde, Deus. Obrigado, Senhor. Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor sempre fez, tem feito, e cremos que muitas coisas ainda farás em nossas vidas, Senhor. A nossa vida está entregue em Tuas mãos, Senhor. Por isso te agradecemos nesta manhã, Senhor. Nesta manhã que o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar, de fazer algo novo, de fazer algo diferente. Obrigado, meu Pai. Obrigado por cada oportunidade que se renova em nossas vidas. Que este final de semana, meu Deus, possa ser um final de semana abençoado na vida de todos. Que este final de semana, meu Deus, cremos e pedimos ao Senhor que seja um final de semana de boas notícias, de boas novas, um final de semana de paz, de tranquilidade, um final de semana de saúde, um final de semana de cura, de libertação, um final de semana de coisas boas, ó Deus. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que as Tuas mãos estejam, Senhor, estendidas, meu Pai, sobre nossas vidas neste momento, que o Senhor nos conduza, meu Pai, neste momento de devocional, nos conduza diante da Tua palavra, meu Pai. Fala conosco, ó Pai, fala conosco, nos faz entender, Senhor, abra nosso entendimento para a Tua palavra, Deus. Assim te pedimos, Deus, crendo e esperando no Senhor, meu Pai, que grandes coisas sempre fez por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, Carlos. Amém. Vamos estar iniciando aqui, né? Por enquanto tem um Carlos acompanhando aí. O pessoal que for entrando, depois volta ao vídeo e pega o comecinho, tá bom? Pra gente não se prolongar muito. É muito importante essa palavra que a gente vai trazer nesta manhã de hoje. Queria convidar o irmão, convidar vocês a estarem abrindo o livro de Mateus no capítulo 14. Se você tiver com a Bíblia aí, você pode estar abrindo. Se não tiver, eu vou dar um tempinho para você pegar ela, tá bom? A gente vai ler uma palavra abençoadora em nossas vidas nesta manhã de hoje, no livro de Mateus, capítulo 14. Capítulo 14, a partir do versículo 22. Conta aqui um acontecimento grandioso na vida dos discípulos, que aconteceu entre eles em Jesus,
uma história de fé, uma história muito importante. E para iniciar essa palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesta manhã. Você tem conseguido ver Cristo? Você tem conseguido ver Cristo diante de toda essa situação que estamos vivendo? Você tem conseguido ver Cristo diante de toda essa turbulência que está instalada sobre o mundo, diante da crise, diante da pandemia? Você tem conseguido ver Cristo diante da tempestade? Essa é a pergunta que eu faço para você refletir nesta manhã, mas não precisa responder não, é apenas uma reflexão. Se você tem conseguido ver Cristo diante de tudo isso, tem visto Cristo diante da tempestade. Amém? Irmãos, a palavra que eu trago nesta manhã de hoje, ela nos ensina sobre o olhar da fé, a olhar com fé no meio da adversidade, porque apenas olhando com o olhar da fé poderemos ver Cristo. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, amém? No versículo 22. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Jesus estava ali cercado na multidão, no versículo anterior, no 21. Então, ali ele alimenta os homens, as crianças, todos que estavam ali. Eles receberam ali o milagre da multiplicação dos pães, amém? Então Jesus queria se retirar para passar um momento, em oração, algo assim. Então Jesus ele precisava despedir a multidão naquele momento. E pede para que seus discípulos entrassem no barco, no versículo 22, e fossem até o outro lado, da margem, enquanto ele despedia aquela multidão, e logo Jesus os acompanharia. Os discípulos, eles entram no barco e assim fazem como o mestre pediu. Entram no barco e vão para a outra margem, amém? E despedida a multidão, no 23, ele subiu ao monte para orar. Jesus subiu no monte para orar à parte. E chegada já à tarde, ele estava ali só. Ele despediu a multidão, subiu para o monte orar e estava ali. E o barco, que já estava lá no meio do mar, estava açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Aquele barco em que os discípulos estavam tentando chegar até outra margem, que naquele momento ali estava sem Jesus, estava sendo açoitado pelas ondas bravas do mar, estava sendo açoitado porque os ventos eram contrários, Então, na quarta vigília da noite, já tinha escurecido, já estava uma escuridão total ali naquele mar. Então, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Amém? E os discípulos, eles vendo andando sobre o mar, eles assustaram-se dizendo: será que é um fantasma? É um fantasma! Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, irmãos? Amém? Essa palavra é uma palavra de grande aprendizado para nossas vidas.
é uma palavra que nos ensina, assim como eu disse, a olhar com fé no meio da adversidade, a olhar com os olhos da fé durante a tempestade. Você veja que estes discípulos estavam em alto mar já, né? E o vento era contrário, as ondas fortes açoitavam aquele barquinho, e aqueles discípulos ali, por um momento, passaram uma situação de angústia, de medo, até mesmo de preocupação, de desespero, alguns no seu coração, porque eles não estavam ali com Jesus naquele momento. Jesus tinha se retirado ao monte para orar, e então aqueles homens começaram a se perguntar: e agora o que fazer diante de uma tempestade? Porém, Jesus disse que estaria indo ao encontro daqueles homens, né? Estaria indo ao encontro daqueles homens depois que despedisse da multidão, subiria para orar, mas iria sim ao encontro daqueles homens, não iria desampará-los. E olha só, aqueles homens estão em alto mar, com as ondas açoitando seu barco, né? Vento contrário, diante de uma dificuldade, diante de uma tempestade. E de repente, eles olham, e quem eles enxergam andando sobre o mar? Jesus. Jesus estava vindo ao encontro deles. Mas a primeiro momento, eles não enxergaram aquele homem vindo em direção deles como Jesus. Pelo contrário, o medo tinha tomado o coração deles. E o medo, irmão, o medo ele é um combatente da sua fé. O medo ele faz gerar dúvidas no que você acredita. O medo ele impede que você enxergue Jesus no meio da tempestade, porque o medo ele venda os olhos da fé. O medo venda os olhos da fé. Então, quando aqueles discípulos olham aquele homem vindo, andando sobre as águas, a primeiro momento eles têm medo no seu coração e dizem: é um fantasma, e gritam. Eles poderiam pensar em muitas possibilidades, mas eles poderiam até pensar que seria Jesus, mas não. O medo fez eles pensarem que era um fantasma, uma assombração. Então, Jesus, vendo o medo no coração daqueles homens e caminhando ao encontro deles, diz: não temas, sou eu. Mas o medo estava instalado naquela embarcação. O medo não estava só instalado naquela embarcação, como também já estava tomando o coração daqueles homens, a fé deles, vendando seus olhos da fé. E mesmo assim eles continuaram duvidando. E Pedro diz assim ainda, como se fosse uma prova: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Jesus, ouvindo Pedro, disse: vem. Pedro, por um momento, ele põe tudo em risco. A sua fé, a sua crença, ele põe tudo em risco, porque ele pisa na água e caminha um pouco sobre a água. Ele poderia estar correndo um grande risco daquele homem não ser Jesus e afundar ali no meio da tempestade. Mas, com um pouco de esperança que ele teve de realmente ser Jesus pela palavra que aquele homem disseste: não temas, sou eu, vem. Um pouco Pedro ali criou naquele momento. E um pouquinho de fé que ele já teve, já deu a ele condição dele acreditar, dele sair do lugar que ele estava de tempestade, de adversidade, e dar um primeiro passo adiante, à frente, avançar. Então ele desce daquela embarcação. Ele desce da embarcação e caminha alguns passos, e caminha. E Jesus continua vindo ao seu encontro. Os outros homens naquela embarcação, os outros discípulos, ficam ali atônitos, olhando tudo o que está acontecendo, ainda temerosos, porque eles ainda não sabiam se realmente era Jesus.
Eles queriam pôr Jesus à prova, porque se realmente ele conseguisse caminhar até Jesus, então eles creriam que seria Jesus. Irmãos, olha que interessante. A nossa caminhada até Jesus. Muitas vezes pensamos que a nossa caminhada até Cristo não vai passar por dificuldades, por tribulações, não vai passar por aflições. Isto é um engano. No mundo mesmo, Jesus disse que no mundo mesmo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nele está depositada a nossa fé. A nossa vitória está na vitória de Cristo. Amém, irmãos? Então Pedro caminhou um pouco sobre as águas e o vento soprou um pouco mais forte. Quando o vento soprou um pouco mais forte, o medo voltou a operar no coração de Pedro. E Pedro duvidou. No mesmo instante que o medo volta a operar no coração de Pedro, no mesmo instante que o medo volta a assumir uma posição na vida de Pedro, Pedro duvida. E ele deixa novamente de olhar com os olhos da fé, deixa novamente de ter um pouco de esperança, deixa novamente de acreditar e permite que apenas o medo tome conta do seu coração. Então ele dá ouvido à voz do medo e começa a afundar. Irmãos, preste atenção. Pedro continuava caminhando. As ondas ainda eram fortes e açoitavam o barco. O vento soprava cada vez mais forte. A tempestade não tinha cessado. Pedro tentou caminhar um pouco em direção a Cristo. Mas Cristo, em momento algum, para de caminhar em direção àqueles homens. Cristo, em momento algum, deixa de caminhar em direção àquele barco, em direção a Pedro, em direção aos seus discípulos, porque Cristo já sabia o que aconteceria. E Pedro, então, quando afunda, a primeira coisa que ele grita: Senhor, socorre-me, salva-me, Senhor, Senhor. Naquele momento em que Pedro estava afundando, naquele momento de dificuldade, naquele momento de provação, de tribulação, naquele momento em que ele perdeu a sua fé, naquele momento em que o medo tomou conta do seu coração, ele tem certeza de que aquele homem é Cristo. Quando ele estava no barco, bom dia Marinha, quando ele estava no barco, ele ainda não sabia, ele não tinha certeza de que aquele homem era Cristo. Quando eles estavam no barco, mesmo estando ali no barco juntos, eles não tinham certeza. Mas no momento em que ele começa a afundar, no momento em que ele começa a passar por uma dificuldade em sua vida, no momento em que o vento sopra mais forte, no momento em que ele teme pela própria vida, então ele tem a certeza que aquele homem é Cristo. E por quê? Por que Pedro teve a certeza enquanto afundava que aquele homem que vinha sobre as águas era Cristo? Por que Pedro lá atrás não creu a princípio, logo de início, quando ele disse: sou eu, não temas, vem? Por que naquele momento já não creu? Senhor, estou indo. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos vocês. Então ele, enquanto afundava, ele creu. Enquanto ele estava na tempestade, ele creu. Por quê? Porque no momento em que Pedro estava afundando, no momento em que Pedro estava afundando nas águas, ele lembrou dos primeiros passos que ele deu depois que desceu do barco. E é isso que eu queria trazer para você nesta manhã de hoje. Muitas vezes, irmãos, estamos assim como os discípulos de Cristo no meio da tempestade. Cristo está a todo momento caminhando em nossa direção.
Mas como estamos no meio de uma tempestade, temos medo e muitas vezes deixamos que o medo vende os nossos olhos e não permitam que conseguimos ver com os olhos da fé. Aqueles mesmos olhos que fizeram Abraão enxergar Cristo diante de um sacrifício, aqueles mesmos olhos que fizeram Noé enxergar uma salvação para sua família no meio de um dilúvio, os mesmos olhos que fizeram Ló enxergar que a família dele seria ali salva de Sodoma diante de uma cidade que estava ali condenada, são os olhos da fé. Temos grandes exemplos lá em Hebreus 11 de homens de fé que aprenderam a olhar a vida com os olhos da fé, com os olhos da fé. Amém, irmãos? Então, diante dessa dificuldade, diante de uma tempestade, diante de ventos fortes, de ondas açoitando o nosso barco, muitas vezes açoitando a nossa casa, nossa vida, nossa família, os ventos fortes começam a soprar e pensamos que não daremos conta, que não conseguiremos, que a tempestade a qualquer momento pode virar o barco, que a qualquer momento a tempestade pode virar a nossa casa. Irmãos, são justamente nestes momentos de medo, de aflição, que dentro de nós desperta uma chama do Espírito Santo e nos faz enxergar com os olhos da fé. A princípio, naquele momento, aqueles discípulos não viram com os olhos da fé, eles tiveram medo, e é natural ter medo. Mas não é bom que você faça do medo o seu conselheiro. É natural você sentir medo, é natural você sentir muitas vezes angústia, a aflição, o peso, a pressão. É natural que o seu corpo sinta as fadigas da vida. É natural que o medo tente combater a sua fé, mas você não pode permitir que ele se instale na sua vida. Você não pode permitir que ele seja o seu conselheiro. O único conselheiro que você deve ter é o Espírito Santo. E é um conselheiro poderoso. É um conselheiro que fala verdades. É um conselheiro que muda situações. Este é o conselheiro. O Espírito Santo é o conselheiro da fé na sua vida. Não faça do medo o seu conselheiro. Amém? Então, irmãos, naquele momento em que estamos vivendo um tempo difícil como temos vivido hoje, um tempo de pandemia, de crise, de dificuldade. Muitas vezes parece que não vai dar, parece que os ventos estão soprando cada vez mais fortes, as notícias são devastadoras, né? Antigamente você acompanhava pela televisão, olha que interessante, quando ia ter Olimpíadas, né? Quando ia ter Copa do Mundo, você acompanhava pela televisão uma numeração, né? Que era uma numeração de faltam tantos dias para a Copa do Mundo, faltam 400 dias para a Copa do Mundo, e assim todos os dias iam. No outro dia ia, falta 399 dias para a Olimpíadas, falta 398 dias para a Olimpíadas. Hoje, irmão, essa numeração foi trocada. Essa numeração é uma numeração de vidas que partiram deste mundo. Hoje você liga os canais da televisão, você vai ver ali o número de mortes em cima, assim, na telinha, né? E no outro dia você vai ver que aquele número vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando. Estamos ou não estamos vivendo uma grande tempestade neste mundo, neste momento? Estamos sim. As ondas estão fortes, né? Estão açoitando as casas, os barcos, as vidas. Os ventos estão soprando cada vez mais fortes. Irmãos, mas é justamente neste momento de tempestade que eu quero incentivar você e encorajar você a partir de hoje a começar a olhar com os olhos da fé. Como eu disse no começo, você tem visto Cristo nos dias de hoje? Você tem visto Cristo no meio dessa tempestade? Você tem visto Cristo no meio dessa pandemia? Você tem visto Cristo? É preciso ver Cristo. É preciso ver Cristo caminhando em sua direção. É preciso ver Cristo caminhando em direção à sua casa. É preciso ver Cristo, porque Cristo, quando vê Pedro afundar,
Cristo quando vê Pedro afundar. E Cristo em momento nenhum para a sua caminhada. Mesmo os discípulos duvidando. Mesmo Pedro duvidando e afundando. Mesmo Pedro caminhando um pouquinho sobre as águas. Cristo não para em momento nenhum de caminhar em sua direção. E Cristo estende as suas mãos. E quando Cristo estende as mãos e traz de volta à tona, traz de volta à superfície a Pedro, Pedro então está seguro nas mãos de Cristo e começa a caminhar com Cristo. E o que Cristo faz? Ele leva de volta Pedro para o barco, o coloca em local seguro e acalma a tempestade. É isso que Cristo quer fazer nas nossas vidas. É isso que Cristo quer fazer no mundo. É isso que Cristo quer fazer para os nossos irmãos. É isso que Cristo quer fazer para o seu povo. É isso que Cristo quer fazer em nossas vidas. Sabe, mesmo duvidando, mesmo com medo, mesmo passando por aflições, mesmo às vezes duvidando tanto ao ponto de afundar, Cristo em momento nenhum parou de caminhar em nossa direção. Mesmo diante dessa pandemia, dessa tempestade, Cristo continua caminhando em nossa direção. E pode ter certeza que se você chegar a duvidar ao ponto de afundar, as mãos de Cristo estarão estendidas para te puxar para a superfície novamente, para te dar ar novamente, tá bom? Para te dar o fôlego da vida de novo. E assim, quando Ele segurar em tuas mãos, te conduzirá a um local seguro e acalmará as tempestades da sua vida e transformará o resto da viagem em águas tranquilas. Amém, irmãos? A única coisa que precisamos nos atentar diante dessa palavra é que Pedro, uma das coisas importantes que precisamos nos atentar nessa palavra é que Pedro, no meio da tempestade, ele creu, quando ele afundava, ele creu que aquele era o Senhor. E isso precisaremos fazer. Precisamos crer que aquele é o Senhor, tá bom? Estando no barco, na tempestade ou não na tempestade, estando afundando ou não, precisamos crer que aquele é o Senhor. E para crer, muitas vezes precisaremos lembrar das coisas que Cristo já fez lá atrás. Porque Pedro, naquele momento que ele afundava, ele lembrou dos passos que ele deu sobre a água. No momento em que Pedro estava afundando com medo, ele gritou: Senhor, socorre-me, me ajuda, depressa, socorre-me, Senhor. Por quê? Porque ele creu tanto ali enquanto afundava que aquele era o Senhor. Porque ele lembrou que quando ele desceu do barco, por mais que tenha sido pouco, ele caminhou um pouco sobre as águas. E só Cristo poderia fazer ele caminhar sobre aquelas águas. Hoje, irmão, talvez é isso que Cristo quer falar conosco. Que lembremos dos tempos que caminhamos com Cristo. Que lembremos dos tempos que andávamos com Cristo. Dos tempos que orávamos fervorosamente. Dos tempos que pela manhã louvávamos e adorávamos ao Senhor. Dos tempos que falávamos de Deus para as pessoas. Cristo está convidando você, irmão, para que você lembre dos tempos, dos primeiros passos que você deu na fé, lembra? Quando você desceu do barquinho no meio da tempestade e caminhou sobre as águas. Você lembra dos primeiros passos que você deu na fé? Pois é, lembre desses passos. Esses passos que um dia você deu lá atrás, lá na frente, se você passar por alguma dificuldade com Pedro, vão trazer à sua memória que um dia você caminhou com Cristo. E que Cristo grandes coisas já fez na sua vida lá atrás. E por que não faria hoje? Irmãos, a mensagem nesta manhã de hoje que eu trago para você é essa. Olhe com fé. Passe a olhar com os olhos da fé. Não veja apenas o que o mundo quer que você veja. Não veja apenas o que as notícias querem que você saiba. Mas passe a olhar com os olhos da fé. Um olhar de fé, de acreditar, de esperança. Um olhar de amor. Amor ao próximo, amor a você. Um amor de fé. Passe a olhar com os olhos da fé na sua vida. A partir do momento que você começar a ver o mundo com os olhos da fé, assim como esses grandes homens lá atrás fizeram, Moisés, Abraão,
Davi, Elias, né? Quando Davi viu aquele gigante na frente dele, irmãos, se ele fosse olhar com os olhos do mundo, ele pensaria: estou morto, olha o tamanho desse gigante. Se ele olhasse com os olhos da fé, com os olhos do mundo, como todo o exército de Israel estava olhando, lá de cima da colina, aquele gigante que desafiava todo o povo de Israel, se ele estivesse olhando com os olhos do mundo, ele nem desceria para a batalha, não desceria, ele ficaria junto. Mas Davi não. Davi, ele olhou com os olhos da fé. E quando ele olhou com os olhos da fé, ele não viu um gigante, não. Ele viu uma possibilidade da manifestação da glória de Deus na sua vida. E é isso que os olhos da fé nos ensinam. Os olhos da fé, no meio da dificuldade, nos fazem enxergar possibilidades do milagre acontecer, possibilidades da cura acontecer, possibilidades da manifestação do poder de Deus. Os olhos da fé nos fazem enxergar possibilidades no meio das tempestades. Então eu volto àquela pergunta do início. Você tem visto Cristo no meio da tempestade? Se você não tem, meu irmão, minha irmã, está na hora de começar a olhar com os olhos da fé, porque os olhos da fé mostrarão possibilidades para as suas vidas. Amém, irmãos? Vou fazer uma oração agora para a gente poder terminar esse final de semana, essa sexta-feira abençoada em nossas vidas. Esse é um dia que o Senhor fez. Amém, glória a Deus, aleluia. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam essa devocional de segunda a sexta. Na segunda-feira ela volta às 7h30 da manhã com o pastor Fábio, trazendo uma mensagem de vida, de esperança para você, amém? Então, irmãos, fica aí para você hoje o meu conselho, tá bom? Fica hoje para você a palavra de Deus que diz: é natural ter medo, mas não faça do medo o seu conselheiro. Deixe de olhar as situações do mundo com os olhos do mundo e passe a olhar a partir de hoje com os olhos da fé. E os olhos da fé apresentarão possibilidades na sua vida. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer por todas essas pessoas que ouviram esta palavra e aqui as hão de ouvir ainda, meu Pai. Quero te agradecer pela vida de cada um deles, Senhor. E quero te pedir, Senhor, para que haja manifestação do seu poder sobre a vida deles, sobre a vida dos seus familiares e sobre o lar deles, Pai. Eu quero te pedir nesta manhã de hoje para que o Senhor venha revestir eles, Senhor, com a tua graça, Senhor. Que a tua graça, meu Pai, gere imunidade na vida deles diante das dificuldades, diante dos vírus, diante das doenças, diante dessa pandemia, meu Pai. Que eles possam estar imunes pela tua graça, meu Pai. Que a tua graça, meu Pai, traga imunidade sobre a vida de todos estes, Senhor. Preserva-os, meu Pai, onde eles estiverem, meu Pai. Preserva a sua saúde, preserva ali a sua casa, preserva a sua fé, Senhor. Traz provisão para a vida destes, meu Pai, que estão com medo, meu Pai, faltando já as coisas dentro de casa, meu Pai. Traz provisão, meu Pai, sobre a vida deles, Senhor. Senhor, e também eu quero te pedir, Senhor, pela palavra que o Senhor nos desse de hoje, Senhor. Ensina eles e capacita-os, meu Pai, para que hoje, meu Pai, eles passem, meu Pai, a olhar, meu Pai, todas as situações de suas vidas, todas as áreas de suas vidas, meu Pai, não com os olhos do mundo, mas sim com os olhos da fé, Senhor. Tira toda e qualquer venda, Senhor, que possa estar, Senhor, impedindo, meu Deus, que os olhos da fé desta pessoa enxergue possibilidades, enxergue esperança, enxergue cura, enxergue salvação, enxergue libertação, Senhor. Desvenda, meu Pai, estes olhos hoje, Senhor, para que eles possam começar a encontrar e enxergar possibilidades, enxergar o Senhor caminhando, meu Pai, no meio da tempestade, meu Pai, em nossa direção, porque em momento nenhum o Senhor parou de caminhar em nossa direção, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, ensina-os, meu Pai, a enxergar, meu Pai, com os olhos da fé, Senhor, para que eles possam crer que é o Senhor, meu Pai, vindo no meio da tempestade, Senhor.
para segurar em nossas mãos, Senhor, para nos trazer à superfície, para nos colocar em local seguro, Senhor, e acalmar a tempestade e trazer águas tranquilas sobre nossas vidas, ó Deus. Esta é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Minha esposa amada e querida, Mariinha, a Flávia, o Carlos, a todos vocês que estiveram esta manhã ouvindo a palavra do Senhor. Creia tão somente que grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida. Tenha uma sexta-feira, um final de semana abençoado por Deus. Amém e amém.